Olá, que bom ter você comigo aqui no De Bem com a Vida, o programa que faz de tudo para ver você sorrir, de corpo e alma. Sempre com o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Casa de Escriba. Você tem um desejo de escrever e lançar uma obra? Fale com a escriba. Ela vai lhe ajudar. La Vita Bella, restaurante, café, alma, comida e temperos genuinamente italianos. Esta edição do programa De Bem com a Vida está energética. Falamos sobre astrologia, energia, arte e os caminhos de Buda. Confere só o que nós preparamos para você. O ator Marcos Breda nos fala de arte, astrologia e bem viver. A arte tem esse poder, um espelho com uma lente de aumento, onde você se olha profundamente, você se coloca em relação aos outros, e essa reflexão é muito rica e muito transformadora. Alguém pode estar mexendo na sua energia. A pesquisadora Clenir Castro alerta. Às vezes te aproxima de uma pessoa, ela está carregada, está com uma energia negativa, pensamentos negativos, né? E você se aproxima dela, automaticamente você recebe esse impacto. Monja Coin, a paz pelos caminhos de Buda. Será o que eu falo, penso e ajo no mundo está criando causas e condições benéficas que vão deixar um lastro de luz para as próximas gerações? Isso é o caminho de Buda, o caminho de 8 aspectos. Será que a arte é capaz de iluminar caminhos e personas? Esse tema fascinante nós vamos ter agora uma conversa com super mega artista Marcos Breda, gaúcho, nosso orgulho. Breda é ator de televisão, de cinema, de teatro, professor e astrólogo. Marcos Breda, satisfação imensa te receber aqui no De Bem com a Vida. Como está você? Fala de onde? Eu estou morando no Rio de Janeiro já faz muitos anos. É uma satisfação, obrigado, fico honrado pelo convite com a entrevista. Mas apesar desses 37 anos morando no Rio, eu ainda continuo mais do que Gaudério, Gaudério e Colorado, né? Opa! Nada é perfeito, né? Então, Gaudério, excelente. Da cor, bom. Marcos, vamos começar conversando sobre a função da arte. Bom, existe uma frase que diz que a arte existe porque a vida não é suficiente. E eu concordo plenamente, assim, eu trabalho como ator há 43 anos e eu não consigo me visualizar, me conceber sem trabalhar naquilo que eu trabalho. Mas foi uma longa trajetória até eu decidi trabalhar como ator, porque eu fiz vestibular para engenharia mecânica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiz 2 anos de engenharia mecânica, 2 anos de engenharia de Minas, até que eu me mudei para letras. Foi na época que eu comecei a fazer teatro, uma peça chamada Mahatsad, que estreou em março de 82. E aí, desde então, eu nunca mais parei, continuei trabalhando como ator a minha vida toda, e continuo trabalhando até hoje e pretendo trabalhar como ator até o fim dos meus dias. A arte, ela tem uma capacidade de transmutação da realidade, de reflexão, de capacidade de você ressignificar as coisas que te acontecem, a capacidade de viver outras vidas numa vida só. A arte tem esse poder é como se fosse uma lente de aumento, um espelho com uma lente de aumento, onde você se olha profundamente, você se coloca em relação aos outros, e essa reflexão é muito rica e muito transformadora. Eu gosto de consumir a arte, eu gosto de fazer a arte. A arte, para mim, ela é vital, constitutiva, e sem a qual eu não concebo a minha existência. Simples assim. Nem tão simples assim, né? Marcos, tu acha, no teu entendimento,
As pessoas se mudam, elas se inspiram na arte nas suas vidas diárias? Possivelmente. Eu gostaria que assim fosse. Eu acalento essa esperança. Eu acho que existe também uma outra afirmação que diz que numa sociedade em que não existe arte, a violência vira espetáculo, né? E a gente está numa época em que isso é mais verdade do que nunca, né? A gente passou por uma época em que o Brasil teve, digamos assim, várias das suas formas de arte atacadas, desvalorizadas, e a gente não é à toa que está vivendo numa sociedade como a gente está vivendo hoje em dia, onde violência, onde todo tipo de barbaridade tem acontecido. Isso é cíclico, claro, isso acontece em todas as sociedades, mas eu estou falando da nossa, aquela que nos cabe viver. E então eu acho que existe aquela função da catártica da arte, né? A gente brinca, por exemplo, dizendo que você assiste um filme, por exemplo, um filme tipo Hannibal Lecter, né? O Silêncio dos Inocentes. Aquele vilão, o canibal, o Anthony Hopkins, o vilão é para que não o sejamos, né? Ou seja, o vilão, ele a função, digamos, da narrativa é de purgação, onde você coloca dentro daquele tubo de ensaio certos sentimentos, certas pulsões que não são, digamos assim, muito bem-vindas numa sociedade civilizada, como assassinato, por exemplo, canibalismo, etc, etc, etc. O que eu estou querendo dizer é que a arte ela tem essa função estruturante e purgativa, reflexiva, transformadora. E, portanto, a importância dela... Por exemplo, a gente acabou de passar por uma pandemia onde que teria sido de nós se não fosse a nossa possibilidade de, no isolamento, assistirmos filmes, lermos livros, etc, etc, etc. Então, a arte é muito mais do que entretenimento. A arte, ela é constitutiva, transformadora, depurativa e enriquecedora, evidentemente. Queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua praia da astrologia. Então, astrologia, eu comecei a estudar quando eu dividi apartamento, por sinal, com um escritor gaúcho, Caio Fernando Abreu, e nessa época, em 1987, ele desenhou meu mapa. Na verdade, foi o segundo mapa que desenharam astrológico meu. O primeiro foi um ator gaúcho, meu amigo do coração, Marcel Dumont. Hoje ele mora em Nova York há 30 e tantos anos, mas ele que desenhou meu primeiro mapa. Só que naquela época eu não entendia, não tinha noção do que se tratava. E aí o Caio desenhou, me explicou como é que funcionava o mapa, e ele reparou que eu decodificava bem aquelas informações. Então ele perguntou se eu estava interessado em aprender um pouco mais, eu disse que sim. E aí ele me deu um livro para ler, da Liz Green, chamado Star Signs for Lovers. Eu devorei aquele livro em 2 dias, e aí a gente conversando sobre o livro no dia seguinte, ele reparou que eu não só havia conseguido decodificar bem o livro, como eu estava interessado. E aí ele me passou um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto livro, e eu fui devorando, devorando, devorando. Ele tinha uma biblioteca astrológica extraordinária, e eu comecei a estudar, comecei a calcular mapas, comecei tudo à mão naquela época, né? Você não tinha softwares, não tinha computador, não tinha nada, então a gente tinha que fazer tudo à mão. Tinha que fazer com compasso, transferidor, tábua de casas, efemérides, etc, etc. Eu coloria o mapa com hidrocor, veja só. E de lá para cá, são 30 e tantos anos estudando, mais de 35 anos estudando astrologia, e eu comecei a trabalhar como astrólogo, primeiro de uma maneira informal, fazendo mapas para dar de presente para amigas minhas que tinham filho, aniversário de amigo, etc. Até que isso começou a virar também uma profissão para mim, e hoje eu trabalho como ator, eu trabalho em teatro, trabalho em cinema, trabalho em televisão, trabalho
como astrólogo também. Então, eu vou fazendo dupla jornada, às vezes tripla, como a noite passada, que eu falei para você que além de estar fazendo consulta, eu estava gravando um audiolivro num estúdio que eu montei dentro do armário do meu quarto, veja só. Que é perfeito, as roupas, elas abafam a reverberação do som. Eu coloco um iPad dentro do armário para poder enxergar o audiolivro no escuro, esse iPadzinho aqui. E coloco um microfone Apogee e vou gravando. Madrugada afora. Essa cara inchada é cara de quem acordou agora há pouco, porque gravou até 4 horas da manhã. Por falar em vida, qual é o propósito da nossa existência? Boa pergunta. Quando você descobrir, você me conta. Mas eu acho que a existência, ela se justifica por si mesma. Assim, às vezes as pessoas pegam uma estrada e ficam mirando o horizonte e esquecem de olhar a estrada em si, a paisagem do caminho, e não a paisagem que você está mirando como objetivo. E eu prefiro olhar a vegetação da estrada, os lugares por onde eu estou passando, e onde essa estrada vai dar é pura consequência. Não me considero habilitado para refletir, digamos assim, sobre o objetivo da vida. Mas enquanto eu não descubro, eu vou vivendo e aproveitando cada dia da melhor forma possível. Carpe diem, carpe noctem, né? Então é essa a ideia. É aproveitar cada dia o melhor possível, porque eu acho que, na verdade, não existe um objetivo. A vida é para ser vivida. E a vida é aquilo que acontece enquanto a gente está ocupado fazendo planos. Isso quem dizia era o John Lennon, não eu. Mas eu acho que ele tem razão. Isso é uma parte da letra do Beautiful Boy, né? Life is what happened while you are busy making other plans. A vida é aquilo que acontece enquanto você está ocupado fazendo planos. E é isso que eu acredito nisso. Dessa maneira singela, mas extremamente sábia, creio eu, de encarar a vida, a existência, o dia a dia. Marcos, muitíssimo obrigado. Cada vez mais sucesso, sucesso e sucesso, se é que ainda é possível mais sucesso. Um grande beijo. Um beijo grande, obrigado pela entrevista, é um prazer. Sucesso para vocês aí no De Bem com a Vida. Beijo. Meu abraço especial aos apoiadores do programa Maison 31, salão de beleza completo e boutique, com tudo que você imagina e nem imagina para cuidar da sua imagem com um super time de profissionais altamente qualificados. O lugar é um charme, Rua Arthur Rocha, 762, Porto Alegre. O Insta, @maison.31. O telefone 51 40 66 60 60. Serginho Viamonte, cabelos lindos e inspiradoramente cuidados. Todos os caminhos levam às mãos do Hair Serginho Viamonte. No Instagram, @Serginho Viamonte Oficial. Telefone 51 40 66 60 60. Quer lançar o seu e-book? Fale com a Kaizen. Eficácia, eficiência e atendimento personalizado para a produção do seu e-book. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 519-9863-2790. Flávia Vieira, capacitação e treinamentos para que a sua empresa venda mais e negocie melhor. Faça o contato através do WhatsApp 98207-2259 com o prefixo 51. Quem mexeu na sua energia? Pois acredite, porque pessoas podem sugar a sua vitalidade. Sobre este tema vital, eu converso com a pesquisadora Clenir Castro. Como vai a senhora? Bom dia, Cris, tudo bem? Estou ótima.
Vou apresentar a doutora Clenir, é consultora em radiestesia e geobiologia, terapeuta e ministradora de cursos e palestras. E de imediato, eu vou pedir que tu sane as nossas dúvidas. Pessoas podem roubar a nossa energia? Sim. Normalmente nós temos um campo energético, né, que a gente chama de aura, tá? E estamos em contato sempre com o ser humano. Não só com o ser humano, também com os locais, né? Às vezes tu vai em locais que tem muitas pessoas, às vezes tem situações que vai roubar a energia do ser humano, tá? E é fácil, porque se a gente está desprotegido no nosso campo, nossa aura, é muito fácil. Às vezes te aproxima de uma pessoa, ela está carregada, está com uma energia negativa, pensamentos negativos, né? E você se aproxima dela, automaticamente você recebe esse impacto, tá? E tu, quando termina a conversa com essa pessoa, você já está cansado, já está com dor de cabeça, uma sensação de peso, né? E isso pode acontecer com o ser humano, o local onde ele vai conviver também, é muito fácil. Tem locais que a gente tem que se preocupar muito, que são locais como o hospital, o cemitério, né? Esses locais são fatal, né? Você fica desprotegido totalmente. Claro que fica quem sabe, né? Quem entende um pouco do assunto, quando ele vai a esses locais, ele já vai protegido, né? Clenir, eu queria só reforçar, então, pessoas ou locais podem sugar a nossa energia, mais suscetível a isso quando nós vamos a hospitais, cemitérios. E, por exemplo, shoppings, supermercado, é menos perigoso? A pergunta que você me falou a respeito do supermercado, shopping, há a possibilidade, sim, de você assimilar essas energias pela quantidade de pessoas. Mas eu também tenho uma coisa que eu tenho que alertar. O shopping, supermercado, eles são muito fechados, né? Hermeticamente não tem janela, é só ar-condicionado, e cria uma ionização, tá? Íons positivos que extremamente negativos para o ser humano. E isso cansa. A pessoa sai muito cansada de lá de dentro. Porque aí tu vai analisar. Na ionização é a quantidade de luz, é a quantidade de ar-condicionado, som, é uma série de coisas que está funcionando dentro desse ambiente e ele interfere no campo da pessoa. Claro que tem o ser humano, toda a vida. Porque tu imagina assim, ó, eu não estou bem, estou de mau humor, entro dentro de um local, já vou xingar o funcionário, e isso vai interferir nesse campo, Sim. entendeu? Para quem conhece, fica mais fácil, mas para pessoas leigas, como é que ela percebe que alguém mexeu na sua energia? Olha, é os sintomas, né? Muitas pessoas, elas ficam muito, muito cansadas. Dor de cabeça, dor nessas regiões aqui, muito fácil, né? Ela sente esses sintomas, não identifica, tá? É uma sensação, tá? Às vezes até de tristeza. Entrou no local, ela sente uma tristeza, ela sente, e às vezes ao contrário, ela sente uma alegria, e vai depender muito do ser humano, tá? A sensibilidade, nós temos, cada um tem uma sensibilidade diferente. E essa sensibilidade, ela é sentida através dos nossos sentidos, corpo, né? Às vezes, uma angústia, né? Ela fica angustiada. Isso é um sintoma. Às vezes tem pessoas que entram no local e têm vontade de chorar. Ai, Olha, fiquei muito triste lá dentro. Ai, me deu uma vontade de chorar, né? E eu tenho um outro detalhe que a gente tem que ter muito cuidado, são as lembranças, né? Isso também faz com que o ser humano ele se sinta agredido.
Vou te E dar o um que exemplo. Eu vou te dar um exemplo, tá? Tu tem um parente que vamos supor, uma mãe que tu amou muito, e tu coloca uma foto dela. E aquilo, toda vez que ela passa por ali, ela sente essa sensação de tristeza, de angústia, saudade, né? Isso eu tô te falando sentimentos. E nesse caso é melhor tirar a foto? Esse caso ideal seria não ter fotos de pessoas falecidas. Olha só. Clenir, o que nós podemos fazer para blindar a nossa energia, a nossa vitalidade? Bom, eu sempre aconselho de tempo em tempo a pessoa tomar um banho de anil, né? Isso é maravilhoso, tá? Você não precisa tomar, por exemplo, o sal já é mais complicado. O sal tu tem que fazer com que tu tome após uma erva ou uma essência. O anil não. O anil ele limpa o nosso campo áurico, tá? Claro que dentro da radiestesia, que é o meu métier, né? Eu posso dizer assim que tem várias coisas que a gente pode se proteger, como gráficos radiônicos. A gente tem um protetor lá na nossa loja que a gente chama de protetor pessoal. Ele é um tubinho, né? E você usa ele ou no bolso, dentro da sua roupa. Esse tubinho, ele tem uma série de produtos dentro dele que ele faz uma grande proteção espiritual do ser humano, né? De pessoas que vai estar em contato contigo. Tá? Então, assim, é uma forma magnífica. Posso dizer que hoje tem até assim, ó, médicos, enfermeiros que usam eu não digo aparelho, mas é um instrumentozinho que tu põe no colar e fica com ele. Tá? Nossa, e que deve fazer toda a diferença, né? Sim, Então, enquanto total. você não marca uma orientação profissional, uma terapia, tome um banho de anil. Muito bem, Clenir, muitíssimo obrigado por estar conosco aqui no De Bem com a Vida, trazendo dicas que realmente nos estimulam a estar cada vez mais de bem com a vida. E na nossa próxima entrevista, tu traz esses fantásticos instrumentos que eu tenho certeza que vão impactar positivamente na nossa vida. Um grande abraço. Igualmente, Cris. Tudo de bom. A preparação hoje será com esses maravilhosos cogumelos, que é o cogumelo shimeji e o cogumelo salmão. Aqueça uma frigideira com manteiga e um pouquinho de azeite. Adicione cebola bem picadinha. Depois de refogar a cebola, adicione o alho. Cebolinha bem picadinha. Corte os cogumelos. Coloque tudo na frigideira, adicione sal e pimenta do reino. E adicione shoyu, que é opcional. Refogue bem, deixe cozinhar bastante. E está pronto um maravilhoso cogumelo. Monja Coin, a paz pelos caminhos de Buda. Assim que ele teve a sua experiência mística, que ele se torna um Buda, um ser que despertou, ele vai dizer: há 4 nobres verdades. A primeira é: insuficiências existem, que não é bem sofrimento, há faltas, há coisas que... E é verdade, né? Ele vai dizer: quais são as causas? Nascimento, velhice, doença e morte. Se nós não nascermos, nós não vamos sentir falta de coisa alguma, né? Então, no momento que nasce, a gente já começa a sentir, tem falta de leite, de mamãe, de carinho, de trocar fralda, né? Então, nascimento, a velhice, que a gente sabe que parece muito bonita, mas ela tem, o corpo vai se desgastando, a memória, né? Então a gente vai tendo algumas dificuldades. Doenças, as doenças nunca são coisas agradáveis, que ninguém pede tomara que eu tenha uma doença, né? É o contrário, tomara que eu tenha saúde. E a morte, que também não é uma coisa desejável. A gente sabe que ela é inevitável, mas não é desejável. Então Buda vai dizer que existem insatisfações, não é exatamente sofrimentos, insatisfações existem, que há causas para essa insatisfação: nascimento, velhice, doença, morte,
Estou longe de quem eu gosto, perto de quem eu não gosto, não estou fazendo o que eu gostaria de fazer, isso me deixa insatisfeita. Então, essas são as insatisfações. Aí tem a terceira nobre verdade, que chama-se nirvana ou nibbana. E essa palavra nirvana ou nibbana, ela significa como se houvesse uma vela acesa e que um vento forte vem e apaga a vela. Ou seja, terminam com as oscilações da mente entre o bom e o mal, o certo e o errado, quero, não quero, estou feliz, infeliz. Essa dualidade é rompida. E a isso nós chamamos do despertar da mente. Não está mais oscilando. Queria estar feliz, não estou, queria isso, não... Aquietou-se. E aí vai dizer que existe um caminho de prática, que é um caminho óctuplo, que é o caminho de 8 aspectos, que é o caminho da libertação. E esse caminho da libertação, ele tem a ver com memória correta. Será que eu me lembro da verdade? Não é que eu me lembro que eu fiz ontem ou que fiz hoje de manhã. Qual é a essência da vida? Qual o sentido e o propósito da existência? Essas são as perguntas que temos que fazer a nós quando meditamos. Ponto de vista correto. Será que eu estou vendo a realidade de um ponto de vista Buda, de um ponto de vista iluminado, desperto, compreensivo, claro? Ou estou julgando e condenando as pessoas? Memória correta, ponto de vista correto, meio de vida correto. Será que eu vivo de maneira a não prejudicar outras formas de vida? Não prejudicar o meio ambiente, não prejudicar os bichinhos, os insetos, as pessoas? Como é que eu vivo? O De Bem com a Vida vai ficando por aqui, agradecendo o prazer e o prestígio da sua companhia. Tenha uma semana iluminada e até o nosso próximo encontro.